E aí, pessoal, hoje é dia de derreter cera. Como é que eu faço isso, ó? Fogareiro, ó, portátil. Coloco ele aqui em cima da mesa. Balde aqui com aguinha. E eu vou transformar o quê? Vou transformar isso aqui nisso daqui. Então, é um jeito bem caseiro. Se você é iniciante, é um jeito bem caseiro que eu uso para poder derreter minha própria cera. Isso é bem interessante. Inclusive, alguns favos aqui têm boas histórias. Exemplo desse favo aqui, que é um favo branquinho. Alguns deles, né? Esse aqui também é da mesma... Então chega a ser até... Ó, chega a ser até delicado. Ó, você aperta. Ó, nem precisa gastar muito tempo. Isso aqui, nem precisa pôr muita força, mas isso aqui, eu coloquei uma caixa isca. E dessa caixa isca, eu fiquei tão ansioso para o enxame pegar, que parecia um enxame muito grande. E aí eu fui dar uma olhada no enxame, eu vi que ele estava lá. Esperei uns 15 dias. E aí, quando eu fui mexer, parecia que estava tudo certo, né? Ó, cheio de pólen. Eu achei que estava tudo certo. Quando foi ver, o enxame passou 2 dias e foi embora. Mas aí eu cheguei a transferir ele da caixa isca para uma caixa padrão, só que ele não ficou. E aí eu desenvolvi a teoria da minha própria cabeça de que o enxame ele precisa ter pelo menos, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui um favo. Se ele tiver, acho que eu não vou ter aqui um favo para poder dar esse exemplo, mas vamos supor, se o enxame ele tiver com os favos assim, ó, e não, pelo menos assim, nem adianta, ele vai embora. Me parece que é isso, tá? Porque não tem crias o suficiente. Então, tem bastante coisa aqui para poder derreter. Inclusive, isso aqui é de um resgate que eu fiz, eu vou mostrar depois no canal, um resgate que eu fiz, mal sucedido. Isso aqui é pedra propolizada. Eu vou derreter junto, só para deixar aquele cheiro mesmo, mas eu fiz um resgate que ele não foi muito bem sucedido. E foi num barranco, eu vou mostrar esse vídeo em algum momento. Eu fiz esse resgate e aí, quando eu coloquei todas as abelhas dentro da caixa, coloquei os favos, tudo bonitinho. Só que a abelha, a rainha, eu não encontrei ela. Por quê? Muita fumaça, então a rainha desapareceu. O que aconteceu? Eu esperei um tempo, né? Deixei a caixa lá, passou uns que 1 dia, 2 dias. Quando eu cheguei lá, só tinha formiga dentro da caixa. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no processo. E aí tem aquela coisa, né? Ah, Pedro, você não fez certo. Fiz certo com base no que eu já estudei, entende? Mas não foi o suficiente. Então tem coisas que já tiveram resgates que eu mesmo falei, não vou fazer esse resgate, porque eu acho que as abelhas elas estão muito bem aí. Essa casa delas, onde elas estão, não ameaça absolutamente ninguém. Então, é melhor deixar elas aí do que eu tentar fazer um resgate e isso não funcionar. Então, eu tenho essa consciência, mesmo quando as pessoas me chamam para fazer um resgate, né? Mesmo tendo essa consciência, em alguns momentos eu quero resgatar, né? Porque eu penso, né? Eu quero ter mais enxames, E isso, querendo ou não, é um ego, né? E aí você olha para o enxame e você fala, mas esse enxame ele não apresenta nenhum risco para ninguém que está passando por perto. Ele vai sobreviver muito melhor aí do que nessa tentativa de resgate. Então, alguém comentou em um dos meus vídeos e falou assim, parece que no YouTube é fácil, né, trabalhar com abelha. Sei, eu achei que o comentário foi um pouquinho maldoso, assim, pelo fato dele ter vindo de um vídeo específico. Mas é verdade, esse comentário é um comentário verdadeiro. Porque, o que acontece? Quando a gente vê algumas pessoas, tipo Juliana Abelha, fazendo resgate, que é um canal que eu gosto bastante, tem outra pessoa que eu esqueci o nome dele,
esqueci mesmo. Abreu, esqueci o nome dele. Gente, esqueci o nome dele. E aí, galerinha, gosto bastante dele também. Que faz bastante resgate, né? Parece que é fácil, mas na verdade não é fácil, né? Porque é fácil você ir lá, tirar os favos, colocar nos quadros. O difícil é a segunda fase, é o enxame ficar. Então, hoje em dia, às vezes não, na maioria das vezes eu priorizo nem fazer resgate, porque eu prefiro errar com as minhas abelhas no meu apiário do que tirar a casa de algumas abelhas. A gente nem sabe para onde essas abelhas vão. Enfim, então tem bastante coisa aqui, quer dizer, bastante coisa, né? Para um apicultor iniciante isso aqui não é nada. Quer dizer, isso aqui é muito, mas para um apicultor que já tem o seu tambor de derreter, ou a cera, né, no vapor, isso aqui é nada. Eu tenho um balde aqui, e aí eu tenho algumas coisas, só que como eu tô esperando aquecer, né, para colocar mais, então eu tô fazendo esse horário justamente por conta das abelhas, né. Por incrível que pareça, aqui no quintal de casa, você tem, se você coloca, por exemplo, esse balde aqui, vem muita abelha. Então, e o mais interessante, você coloca uma caixa para poder, uma caixa isca, né, para poder pegar a abelha e você não consegue pegar. Então isso é bem interessante. Como é que é o meu processo aqui de derreter? O que que eu faço? Pego essa peneira, eu coloco aqui nesse outro balde, e aí, antes, o que que eu fazia? Eu colocava um voal, aquele pano, né, que você precisa espremer ele para poder sair aqui, né, e aí ficava aquele bojo. Só que eu tenho achado, mas assim, pelo menos neste processo, nesse primeiro momento, é muito custoso. Dá muita preguiça de fazer. Então o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu só vou derreter, e assim que borbulhar, eu mexer e derreter, eu vou só passar por essa peneira, e aí o grosso vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo aqui embaixo? Isso aqui é terra, tá? Vai ficar mais ou menos assim. E aí eu limpo depois, e numa segunda fase, depois que eu derreter, aí eu limpo de novo depois. Eu acho melhor fazer assim do que colocar o voal. O voal você tem que ter, eu acho mais difícil, né? Você coloca ali, aí você tem que fazer uma espécie de dobra, demora mais, é um processo muito mais longo, então eu prefiro hoje só deixar aqui, deixa descansar. Não tem problema vir muitos resíduos, tem umas ceras ali, por exemplo, essa aqui tá tão amarela, mas tem umas outras ali, tem mais ou menos uns 3 quilos de cera, nossa, grande quantidade, né? Tem uns 3, 4 quilos de cera ali, derretido, e o mais interessante, depois eu limpo, né? Então essa daqui, olha a diferença, essa daqui eu fiz com o voal, mas tem um monte de cera ali ainda que eu tenho que pegar, mas aí eu deixei aqui. Olha só que legal. Essa daqui foi mais ou menos nesse processo que eu estou falando, né? E essa aqui, não. Essa aqui foi no processo de voal e essa aqui não. Olha a diferença de cor. Interessante, né? Agora olha só que interessante também aqui atrás, ó. Aqui dá pra gente ver também aqui na frente, ó. Traça. Então tem que guardar isso de uma outra forma. E aí aqui, pessoal, eu fico esperando ferver para ir derretendo, mexendo aqui. Então esse é o processo. E o que eu acho interessante, né, é pegar o cilindro e abrir a cera. Cara, isso é incrível, isso é incrível. E aí esses dias eu descobri no canal de um rapaz que ele produz cera, né, ele faz produção de cera. Isso é bem legal, é bem interessante. Então, o cálculo matemático, né, para acontecer isso aqui, né, para a cera acontecer, o quanto de água que precisa, quantas abelhas novas precisam nascer, cara, isso é muito, muito incrível. Então, para você que está iniciando agora, e sei lá, não tem nenhuma caixa, ou tem 2 caixas, ou começou agora e nem derreteu sua própria cera, o que que eu já fiz, tá? Eu pego esse meu fogão portátil, gosto de ligar à noite, e coloco água, mas eu não coloco água para ficar acima dos favos, tá? Eu já fiz isso, derramou, isso aqui é altamente inflamável, cera é complicado, então eu deixei acontecer exatamente isso aqui, ó. Agora aqui já começou a ferver, eu vou mostrar já na câmera.
mas já começou a ferver. Aí nesse processo que ferve, já começa a derreter tudo, e aí fica muito, mas muito mais fácil de ir colocando as outras. Então é legal fazer nesse horário, porque você não atrai abelhas, né? E aqui, ó, pode ver. Eu tenho mais favos ali para colocar. E aí depois que ferveu bastante aqui, eu levo para cá. Eu travo aqui embaixo. Funciona às vezes, mas nem sempre. Por isso que é bom às vezes usar o voal. Mas quando você despeja pouco a pouco aqui, dá para ir coordenando a grande quantidade desse bojo aqui. E é isso, assim. Então, para quem está começando, é caseirão mesmo. Fazer desse jeito, você... Cara, não tem coisa mais interessante, tá? E isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis no universo das abelhas. Às vezes a gente descredibiliza quem tem poucas colmeias, ou porque tem uma colmeia. E a gente subestima essas pessoas. Mas eu vou mostrar no canal aqui um vídeo sobre isso. E depois eu volto e coloco na descrição se eu mostrar esse vídeo aqui depois que esse vídeo aqui for ao ar. Mas pode olhar na descrição que vai estar esse vídeo. Eu vou fazer questão de reagir a esse vídeo e falar um pouquinho sobre ele. Mas é um cara americano que ele começou com uma colmeia. E hoje ele tem um império que, se eu não me engano, são 50 milhões de dólares faturados por ano. E começou com uma colmeia. E olha só que interessante, né? Quando a gente pega, por exemplo, isso aqui. Por isso que eu falo que é complicado a gente subestimar. Você pega isso aqui, tá? Agora pensa assim, a pessoa não tem nenhuma colmeia. Aí ela começa hoje. O que ela faz? Ela vai lá, faz um resgate. O resgate é bem sucedido. E aí, digamos que essa rainha, ela seja uma rainha muito boa. E aí, ele cuida bastante dessa colmeia, nem prioriza mel. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, depois ele prioriza, derrete as ceras que são velhas, faz a própria cera. Dependendo da quantidade, né? E como produz essa rainha, ele vai lá e começa a vender rainhas. Claro, mostrando a genética dela, né? O quanto ela produz, o quanto ela é boa, o quanto ela é dócil. Cara, você compra. A pessoa compra, eu particularmente, né? Vários momentos eu entrei em contato com algumas pessoas para poder comprar a rainha, mas nunca calhou de eu ter outra colmeia para poder colocar uma rainha e trocar uma rainha. Este é o momento, né? Porque muita gente tem falado para mim, pô, Pedro, troca a sua rainha, que é uma rainha muito agressiva. Mas você sabe por que eu não quero trocar? Porque, cara, eu não sei como é que ela é na produção de mel, se ela é uma baita rainha e é uma baita colmeia que vai produzir pra caramba, entende? Então, antes da primeira safra dessa colmeia, eu não quero trocar essa rainha. Eu prefiro segurar o rojão desse problema, do quanto ela é agressiva, e depois eu lido com essa, eu tomo essa decisão, né? Que não é, para mim não é uma decisão tardia, mas é muito mais o fato de entender como é que essa colmeia ela funciona. Olha só, aqui já derreteu bastante. Olha como tá. Aqui eu gosto de colocar os outros favos. Então já vou depositar aqui os outros favos para derreter. E tem uma latinha que eu tenho ali guardada, e essa latinha também, ela tem bastante mel, sabe? Mel que eu digo assim, né? Mel que veio, né? Que a gente não consegue consumir. E aí eu acabei derretendo e aí ficou numa outra latinha. Eu vou misturar aqui, porque toda cera que tem cheiro de mel é interessante. As abelhas, elas piram. E um ponto interessante é o quanto atrai abelhas se você derrete isso aqui, por exemplo, ó.
pega um pedaço dessa cera, você derrete ela e coloca na frente de uma caixa, putz, isso é um baita atrativo. Obviamente que isso aqui não é milagre, né? Pode ser que não seja o momento de capturar. E não adianta nada. Mas se você tiver num momento bom, quando você coloca, isso aí derrete, arrebenta, arrebenta. Então aqui o meu jeito é bem caseirão. E obviamente que isso aqui, né, as pessoas que são avançadas podem me dar um conselho. Mas o meu sistema aqui, tá, gente, pelo menos de voal, de colocar, eu acho, para fazer sozinho, eu acho extremamente irritante, porque essa peneira, ela vira. Então eu prefiro fazer em dois momentos. Uma filtragem, depois eu derreto de novo, faço uma outra filtragem, aí sim com voal, que aí não tem tanto resíduo e essa borra aqui, entende? Prefiro fazer assim. E do que aquilo ali solta, essa peneira solta. Então isso aqui é um negócio assim, um jeito bem caseirão mesmo de fazer. Para vocês verem, né? Quem segue esse canal, se você chegou hoje aqui de paraquedas, você aproveita para se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo. E você que já é inscrito, pelo amor de Deus, dá um like nesse vídeo para esse vídeo alcançar as pessoas certas que estão começando hoje na apicultura, para a gente criar uma comunidade aqui de conversar bastante sobre a apicultura. Eu vou colocar o restinho que eu tenho aqui, mas vai misturando tudo, né? Aqui tem traça também que acabou ficando aí, tem pedaços de galho, enfim, tô deixando aí mesmo. E é isso. E aí na hora de pegar essa cera, o tijolinho dela, para derreter e fazer a cera alveolada, aí é mais incrível ainda. Então aqui, pessoal, o que eu gosto de fazer? É uma coisa assim, caseirona mesmo. Ó, até grudou aqui na parede. Por causa do sol. Aqui é um negócio caseirão mesmo. E eu acho que é isso, né? É legal, assim, as pessoas que estão vendo esse canal desde o início, é isso, vocês estão vendo o início, quando eu, lá no futuro, lá na frente, vocês vão falar assim, nossa, eu conheço esse canal aí desde que o Pedro derretia cera numa panela e no fogão portátil, que a cápsula dele, tô achando o fogo baixo. Não, mas tá no máximo. E quando ele derretia na panela. E é isso, né? A gente vê o início, é bem interessante. Agora, se você já é um apicultor avançado, me fala aí como é que você faz. Eu, em breve, no futuro, a médio prazo, talvez eu faça aquele derretedor de cera a vapor, mas eu não tenho uma quantidade suficiente para fazer derreter essa quantidade de cera. Mas olha só. E eu hoje, né, por exemplo, eu gosto dessa ideia de eu mesmo fazer a cera derreter. Olha só. Aí aqui eu vou bater aqui. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para fazer depois, que essa parte que tá a pedra, sabe? Eu jogo num balde de água e derreto, só para ver o que vai vir. Porque aqui, ó, se você parar para analisar, é pedra, 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 ó. Aqui, ó, galho propolizado de resgate que eu fiz. E aí eu passo, já vou mostrar para vocês. Vou pausar um pouquinho aí. Mas ó, aqui, totalmente propolizado, ó. Isso aqui eu vou fazer depois. Deixo numa água, só para ver o que vai sair disso aí. E aqui nós já temos aqui assim, quase tudo derretido. Eu vou esperar ferver. Depois que ferver, aí eu peneiro. E aí
essa água aí, né, que for peneirada, eu deixo isso aí dormir, aí amanhã eu vejo a quantidade que tem. Sei lá, deve dar um filetinho assim, ó. Mas de filetinho a filetinho a gente conquista bastante cera. Tinha uma vez, aqui ó, isso aqui ó, é uma lata que eu tenho que tá, toma cuidado para não derramar, cheia de favo. Ó, isso aqui tá, dá até para fazer hidromel. Isso aqui é quase que mel guardado mesmo. Então, isso aqui, rapaz, se as abelhas resolverem pegar isso aqui vai dar uma desinteria nelas. Mas me conta aí nos comentários como é que você derrete sua cera, se você já teve o prazer de fazer o que eu tô falando, sabe? Eu já fiz isso é bem interessante, mas eu ainda não concluí. Deixa eu explicar aqui, que senão fica muito abstrato. O que eu estou dizendo é, você faz um resgate, aí o resgate é bem sucedido. Aí do resgate, aquelas ceras, aqueles favos velhos, né, que não dá para você usar, e você depois tem que trocar da caixa, você derrete eles. Aí com essa cera, você vai lá, não, aí depois que você derreteu, aí você vai, pega essa cera, você vai e passa ela no cilindro. Depois que você passou no cilindro, você coloca nessa mesma caixa e aí você produz mel. Cara, isso é muito interessante. A natureza é muito doida, né? Quando a gente olha para isso, você para analisar, é um ciclo perfeito. É um ciclo perfeito da natureza e o quanto ela beneficia a gente. Então eu estou aqui no meu caldeirão, trocando uma ideia com vocês. E eu aproveitei para fazer isso porque os próximos dias, eles são... Não todos, tá? Dá para ir no apiário, mas eu estou tentando seguir bastante o conselho que vocês têm dado, que é tomar cuidado para não ficar indo no apiário demais, porque aqui o objetivo, obviamente, né, a gente conversar, eu mostrar um pouquinho do manejo e tal, mas não é a gente estragar a vida das abelhas lá no apiário para poder produzir conteúdo, a ideia não é essa. Mas, aqui o que eu acho interessante é que, assim, tem bastante coisa para poder falar, né? Obviamente os vídeos muito mais legais são os do apiário, né? E a maioria das pessoas gosta dos vídeos que eu tô, ó, me lascando. Então, mas hoje é um dia, por exemplo, que foi bastante chuvoso por aqui. E eu falei, bom, é o melhor dia para a gente poder conseguir derreter cera. Eu vou aproveitar para fazer isso, porque eu já tô devendo isso, né? Que é desocupar as coisas. E eu gosto muito de um significado da palavra shalom. Que além do vá em paz ou paz, o shalom tem um significado que ele é triplo também, que é o nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Talvez não seja nessa ordem, tá? Mas é interessante, né? A ideia de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E aí quando eu vejo, por exemplo, essa cera velha, mofada, com traça, e isso está no meu quintal, e eu não consigo organizar, por exemplo, as minhas estantes aqui na garagem, a primeira coisa que eu lembro é que aqui em casa a gente usa bastante essa terminologia, né, do shalom. A gente tem plaquinhas espalhadas dentro de casa, principalmente porque, cara, eu sou bem bagunceiro mesmo. E no dia que eu falei isso pra minha mulher, ela falou assim, a gente precisa de uma plaquinha dessa para deixar dentro de casa, nada quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Entende? Porque quando alguma coisa está faltando, a primeira coisa que a gente faz é tentar repensar e pensar as coisas e falar, mas por que está faltando? O que acontece? Entende? E quando está fora do lugar, a gente pode organizar. Entende? E quebrado por que eu estou guardando algo quebrado? Ah, porque um dia eu vou arrumar. Então por que você não faz isso já?
Se você não faz isso já, você está procrastinando. E quando você procrastina, você deixa o negócio ali parado. Enquanto outras pessoas poderiam ter isso e usar isso. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você arruma, ou você doa, ou você joga fora. Então, eu já estava devendo, né, ferver esses favos. Minha mulher, sempre que vem aqui na garagem, ela fala, amor, o que você vai fazer com esses favos? Vamos ferver, me chama para eu te ajudar. Porque ela é super parceira. E aí, hoje é o dia que calhou de fazer isso. Eu falei, eu vou filmar isso aqui e trocar uma ideia com o pessoal. Ó, já tá bastante aqui, tá? Já ferveu, já tem bastante cera aqui. Tô esperando só ferver mais um pouco, subir para despejar isso aqui ali no balde e a gente finalizar. Então assim que ferver eu volto aqui, pessoal. Não sei se vai dar para filmar, porque essa parte é um pouquinho delicada e chata, mas eu vou colocar o tripé e vamos ver se eu consigo fazer ela mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Então aqui, ó, como é que tá? Já ferveu todos os favos, não tenho mais favos. Isso aqui realmente deve dar um filetinho de nada, de cera. Mas é melhor, porque aí fazer isso, ter esse filetinho e ter essa borra aqui, né, pra gente usar no fumegador, que foi uma dica que inclusive vocês deram, né? Ó, use isso aí na borra essa borra, usa isso aí no fumegador, vai funcionar, vai ser bem legal. Então eu vou fazer esse teste, tá? Então já volto aqui para mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa filtragem. Já volto, peraí. Ó, quando acontece exatamente, acho que não tá dando para ver, mas ó, quando começa a ferver desse jeito, eu paro. Agora, qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é o problema? Agora é conseguir... O que eu vou fazer? Vou mostrar só um pouquinho aqui, pessoal, disso aqui, que eu acho que é um pouquinho essa parte aqui. Então, eu gosto sempre de colocar embaixo do balde isso daqui, tá? Que é uma pedra. E aí a gente não tem risco de marcar nada, estragar nada. Então, aqui tá quente, eu já coloquei uma luva. Atenção nisso, tá? Essa aqui não é uma forma muito... segura de fazer, mas tem funcionado até hoje, tá? Então, ó, coloquei a água aqui. É isso, pessoal. Tá? Eu já mostro como é que fica. E aí vocês vão entender porque que eu não gosto de colocar muita água. Tá? Aqui, ó, muita borra que sobrou. Mas aqui, ó, é o suficiente de água. Quase toda a água vai embora aqui. E aí o que eu faço aqui, tá, pessoal? Agora eu espero esfriar, suspendo isso daqui, tá? Ó, que o balde tá cheio. Quem dera se isso aqui fosse tudo de cera, né? Mas agora, vou mostrar aqui. Eu espero essa parte aqui ficar um pouquinho fria para poder retirar. Então eu pego aqui essa peneira. Se essa peneira tivesse essa alça aqui, seria incrível, né? Porque eu só puxava. Como ela não tem, eu tenho que pegar com a luva mesmo, puxar, jogar isso aqui dentro do balde. E aí eu fervo o resto depois. Só que vai dar só um pouquinho de cera, mas é só para cumprir tabela mesmo, tá? Então eu vou tentar fazer aqui agora, na frente, que é isso mesmo. É assim que a gente faz a parada acontecer. Então eu vou pegar aqui, ó,
Cuidado, cuidado para não dar ruim. Aqui já tá querendo dar ruim. Ó, aqui é no manual, galera. Então qualquer coisinha tem que fazer tudo de novo. Espera cair, mas não vou esperar não. Vou esperar só um pouquinho mais. E ó, joguei pra cá. Show de bola. Caiu a luz também. Mas assim que tiver pronto a cera, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente finaliza esse vídeo, tá? Aguenta aí. Olha a quantidade de cera, pessoal. Olha a quantidade de cera. O filetinho de cera que eu vou precisar agora. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, ó. O que eu faço agora com isso aqui, tá? Eu raspo essa parte, mas é um filetinho de cera que deve ter dado aqui. Se eu tirar essa parte aqui, se eu tirar não, né? É preciso tirar toda essa lama aqui. Isso aqui deve dar cerca de uns 200 gramas. Eu vou pesar. Uns 200 gramas de cera. É um filetinho bem fininho. Mas é aquilo, né, gente? A cera de qualidade. E a gente consegue perceber e valorizar o quanto as abelhas trabalham para poder produzir isso aqui. Vocês viram a quantidade de favo que eu coloquei? Quer dizer, não é uma grande quantidade, mas é uma quantidade razoável. E olha só o que que deu. Então aqui a gente está falando que isso aqui deve dar umas 2, 3, 4 folhas de cera, talvez, alveoladas. Aqui já está rachando, de tão fininho que é. Eu vou pesar e aí a gente vê quanto de cera que tem. Então eu vou limpar essa parte aqui, vou passar um pouquinho de água. Aqui, ó, já vou mostrar para vocês. Eu não queria que quebrasse o disco, mas eu acho que é inevitável. Inevitável pela quantidade, pela finura dele, tá? E aí o que que eu vou fazer? Eu já vou ferver a outra parte ali, só pra gente ver o que que sobra, tá? O que que dá do outro ali, porque eu acho que na quantidade de resíduos que ficou da borra ali, eu acho que sobra, sai um pouquinho ainda de cera. Mas vamos testar, vamos aproveitar que o dia tá aqui por aqui super chuvoso e a gente consegue fazer isso. Bom, o grosso eu tirei, pessoal. Então agora é pegar uma faca e raspar isso aqui, tá? Eu já volto para mostrar para vocês. Então vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, eu fico passando uma faca para a gente poder tirar o excesso. Ó, o excesso é isso aqui. Só que, às vezes, esse excesso também é cera, viu, gente? Então eu gosto de tirar assim, bem rente e jogo na água. E assim, o que que eu gosto de pensar? Esse processo aqui, para muita gente que é apicultor extremamente experiente, igual algumas pessoas aqui que sempre estão ajudando nos comentários, isso aqui é extremamente inviável fazer, tá? Mas, lembrando que, como esse canal está no início, e eu vou chamar desse projeto de apiário, tá? Porque eu não gosto dessa palavra projeto, porque projeto inviabiliza a ação. Eu acho que projeto é uma coisa que está no papel. E o que mais se vê aqui nesse canal é a execução. E posteriormente eu posso até falar um pouquinho mais para vocês sobre que tipo de filosofia que eu levo para a minha vida, que eu priorizo muito mais a execução do que o aprendizado, tá? Porque para mim o aprendizado ele vem no processo em que eu executo. E eu acho que a gente, como ser humano, nós falhamos miseravelmente quando a gente não prioriza executar e sim aprender. Porque quanto mais a gente aprende, mais obstáculos a gente cria para não fazer. Então, esse é o tipo de resumo, né? Em síntese, uma síntese bem pobre de uma filosofia que eu vivo. Então, olha só, pessoal. Aqui tá vendo, ó, tá bem fininho. Eu vou pesar depois, mas aqui eu já tirei bastante o excesso, tá? Acredito que depois que secar, dá para raspar um pouquinho mais. Eu vou separar isso aqui do lado e o que que eu vou fazer? Vocês lembram que eu falei que eu tinha aqui, ó,
nesse mesmo vídeo, mas alguns momentos atrás eu falei sobre isso aqui, ó. Pedras propolisadas e com bastante cera. O que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui tudo aqui dentro e vou misturar novamente com a borra. E eu vou ferver novamente. Agora, pra gente ver o que sai ainda dessa cera. Lembrando que nem sempre eu faço esses dois processos, tá, gente? Mas eu vou fazer hoje porque é interessante a gente ver o que sai. E eu acho que isso traz muito valor das abelhas, né? Do quanto elas trabalham. E eu acho isso interessante para o nosso trabalho. Principalmente para as pessoas que estão iniciando, eu acho isso, assim, extremamente rico. Então eu vou colocar todas essas pedras aqui, ó. Todas elas que tem cera, todas elas que tem própolis. Eu vou colocar aqui dentro, tá bom? Eu acho que a luz dessa câmera não tá legal porque eu tô contra a luz. Então eu vou inverter e já mostro de novo, tá? Então olha só, pessoal, agora com detalhe, acho que a luz está um pouquinho melhor aqui. Que a gente vê, ó, fundo, ó, um filetinho, um disquinho. E aqui eu vou tirar toda a cera ainda desses pedaços de pedra, que foi de um resgate que eu fiz. E eu vou ferver aqui, vamos ver qual é o outro disco que dá. Eu acho que vai ser bem mais fino que esse aqui, mas muito mais fino. Ainda não sei o peso desse, daqui a pouco eu vou calcular. Deixa eu começar a ferver aqui, depois que ferver e tiver decantando e a cera esfriando, eu vou pesar isso aqui e já volto com o diagnóstico do peso disso aqui. Bom, agora eu vou pesar essa e o outro filete de cera que deu, tá? Então esse aqui deu 105 gramas, agora vamos pegar ali o outro, ó como é que o outro tá, ó. O outro tá aqui, eu acho que vai dar bem pouco, tá? Eu acho que vai dar bem pouco, é óbvio que vai dar bem pouco, né? Esse aqui foi só pra gente... Esse aqui foi só o restinho, né? Então deu basicamente a mesma coisa. Aqui, pessoal, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou raspar aqui embaixo. E aí eu tenho uma dica pra vocês sobre isso aqui. Olha só. Isso aqui, pessoal, olha só. Essa parte aqui, que é essa parte de borra aqui embaixo, atrás, né? Olha só que maluco. Isso aqui eu raspei. E isso daqui eu deixei separado um pedaço na mesa, sem querer eu deixei. Acho que foi porque caiu. Veio tanta abelha, mas tanta abelha por causa dessa borra, que eu achei o seguinte: eu vou pegar essa borra aqui e eu vou passar dentro de uma caixa que eu estou construindo agora, entendeu? E aí o que acontece? Eu acho que isso aqui vai atrair bastante abelha, é um teste. Então essa água aqui, ó, essa água aqui, eu não vou jogar ela fora, eu vou testar ela como atrativo. Por quê? Isso aqui tá com muito cheiro de abelha, junto com a borra final, né? Então aqui tem um pouquinho de cera ainda, mas é muito difícil extrair essa cera, tem que espremer muito e tal, e eu tô sem paciência. Então, olha só, o que sobra, né? Só para vocês verem. Aqui, se você olhar lá no fundo, deixa eu pegar com a luz melhor aqui. Aqui, tá vendo lá no fundo? Isso daqui, ó. Isso daqui é cera. Então dá para derreter ainda mais. Só que o que eu vou fazer? Isso daqui eu não vou derreter mais. Por quê? Porque eu vou pegar isso e eu vou colocar dentro de uma caixa para fazer como se fosse atrativo. Porque tem bastante cheiro de abelha, tá? Então agora eu só vou raspar isso aqui. É essa borra que eu tô falando aqui, ó. É uma borra que ela é cheia de mel, cheia de cera. Então essa aqui eu vou jogar dentro de uma caixa nova que eu acabei de construir e vou passar nas paredes da caixa para deixar bastante cheiro. Se atrair, porque olha só, por aqui tá chovendo bastante, pessoal. Então tem bastante abelha vindo mesmo na chuva.
inspecionar o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, isso aqui eu vou guardar exatamente aqui, ó. E eu vou passar nas laterais, né? Mas aí interno dentro da caixa. Então vamos ver quanto ficou esses dois discos, quanto de cera que a gente tem. Vamos lá. Isso aqui, ó, eu vou passar tudo na caixa. Então eu vou deixar essa lama aqui, eu vou deixar, tá? Só vamos jogar uma aguinha aqui para tirar o resto da borra, né? Então assim, sobrou lá no fundo, pessoal, sobra essa areia aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou pesar. Vamos ver quanto dá aqui, ó. 104. 169 gramas de cera. Será que isso aqui dá 2 folhas? Será que isso aqui dá 2 folhas, pessoal? Pois é. É pouco, mas é aquilo, né, gente? É muito interessante esse processo. É muito interessante esse processo, a gente fazer ele. Vou até lavar minha mão aqui na chuva. Chovendo bastante por aqui, mas olha só, é muito interessante esse processo. Eu vou até na chuva pra gente trocar uma ideia. Ele é muito interessante esse processo, por quê? Porque você começa a perceber como, né, como é o processo, essa parte mais trabalhosa de derreter cera. Às vezes a gente olha só o manejo e acha que é só o manejo e a gente esquece que não, tem que derreter cera, ou tem que trocar cera, ou tem que comprar cera, tem que fazer caixilho, tem que fazer caixa. Eu fiz uma caixa aqui recentemente, e é uma caixa, gente, assim, que não é uma grande caixa, mas foi minha primeira caixa. Ela está inclusive aqui. Eu coloquei ela, tá vazando água bastante aqui, ó, tá entrando água por trás, né? Ó aqui, ó. E tá molhando, né? E naturalmente isso aqui vai entortando a madeira. E aí você compra uma caixa que uma madeira que ela é ruim, madeira empenada, enfim, não funciona. Então são esses testes que a gente precisa fazer. Eu tô deixando essa caixa minha aqui bastante assim na chuva, mas um pouquinho coberto. Por quê? Porque eu quero testar posteriormente como é que ela fica quando o sol bate e testar um pouquinho a resistência dela. Ainda não impermeabilizei essa caixa, mas eu quis só mostrar ali para deixar claro como é que é esse processo, tá? Eu acho que é um processo bem interessante quando a gente começa a produzir o próprio material que a gente vai usar na apicultura. Então eu quis compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo manual que eu já faço aqui, que não é um processo escalável ou não é inteligente para ser tão escalável, mas eu quis compartilhar com vocês porque eu acho que faz sentido. Então, se você curtiu ver o meu processo, como eu trabalho com essa manufatura inteira, como é que eu faço o meu dia a dia aqui, né? Mesmo sendo um hobby, o cuidado que eu utilizo. Depois eu falo um pouquinho, mostro nas minhas caixas, o que eu estou fazendo, os testes que eu estou fazendo. A primeira caixa que eu fiz foi um desastre, mas serve, tá? Que foi essa caixa aqui. Por que foi um desastre? Imagina se eu gastar tanta madeira assim, ó. Aqui e aqui. E gastar tanto parafuso assim, ó. Em toda a caixa que eu for utilizar. Não dá bom, né? Não dá bom. Então, é muito custo. Então, mas por ser um hobby nesse primeiro momento, não estamos pensando em custo. E no mundo dos negócios existe uma coisa chamada sunk cost, que é o seguinte, é um custo naufragado. É uma expressão em inglês, né? Que aí ela significa dizer que é um custo naufragado. O que é isso? É um custo que você não vai recuperá-lo, é um custo de aprendizado, tá? Então, todo aprendizado ele tem um custo. E a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a aprender por quê? Justamente porque tem um custo, entende? Tudo vai ter um custo, ou o custo da moeda mais preciosa, que é o seu tempo. Você não sabe quanto tempo você está vivendo nessa terra e você vai viver nessa terra. Então, a moeda mais preciosa que você vai investir é o seu tempo. Então, às vezes, as pessoas investem muito tempo e esquecem. Elas acham que o tempo delas é nada, é barato. E, na verdade, esse é o maior custo. E o custo de dinheiro não é o custo mais alto. Então, o custo que eu comprei na madeira para fazer essas caixas, a energia que eu usei, o parafuso que eu usei, entende? A energia, o cilindro de gás que eu usei para derreter a cera, isso tudo eu não estou colocando na ponta do lápis. Por quê? Porque isso aqui não é escalável. Isso aqui é um custo naufragado para eu aprender e entender como é que funciona esse processo. Então, eu espero que tenha feito sentido para você.
essa forma de pensar, essa mentalidade que eu uso, né, no meu dia a dia, mesmo num hobby que num futuro próximo ele pode se tornar extremamente ou financeiramente agradável, entende? E interessante para um dos meus negócios. Então, essa coisa da abelha que no futuro próximo pode se tornar um negócio, né? Mas hoje ele não é um negócio, ele é um hobby, ele é um momento terapêutico, são coisas que eu gosto de testar, entender, né? Eu gosto, como empresário, eu gosto sempre de pensar se existe um gap, se existe espaço no que eu estou trabalhando para poder posteriormente melhorar aquilo e fazer dinheiro com aquilo. Então, essa é a minha mentalidade sempre. Então, se fez sentido aqui para você, dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Eu quis mostrar essa manufatura, essa coisa bem rústica, né? Bem pessoal que eu estou fazendo aqui, para você que é iniciante ver esse processo, né, e perceber e fazer diferente, fazer melhor, com muito mais inteligência que eu. E você pode ver, né, você que é um apicultor avançado, você pode ver que eu já comecei a trazer aqui pontos interessantes que talvez dentro da apicultura se fale, mas se fale pouco, mas eu trazendo no mundo dos negócios a minha visão e entendendo como é que eu posso melhorar este processo, entende? Como é que eu posso transformar isso num negócio, como é que isso pode ser rentável, entende? Então eu quis trazer isso aqui para vocês analisarem. E eu já disse, no futuro próximo eu vou falar um pouquinho de negócios aqui, eu acho que pode ajudar bastante o negócio de vocês, trazendo esse ponto de vista, né, de você ser um apicultor avançado, né, que já tem vários apiários e você já vende o seu mel, você já tem uma previsibilidade. Então, talvez isso possa te ajudar de alguma forma. O meu compartilhar nessa área que eu domino muito mais, que são os negócios. E eu sempre gosto de pensar o seguinte, só para fechar aqui, tá, gente? As maiores soluções no mundo, desde soluções tecnológicas, ou desde as soluções mais simples, mas que causaram grandes revoluções no mundo, e que são um produto ou que são uma empresa, elas não vieram de soluções encontradas no seu próprio mercado. Elas vieram de soluções encontradas de outros mercados. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Tem uma empresa que ela chama Gravity, né, que é gravidade em inglês. Essa empresa, o dono dela, ele estava assistindo aquele filme do Iron Man, que é o Homem de Ferro, e ele lembrou de quando ele era criança, ele lia os quadrinhos do Homem de Ferro. E ele se perguntou, será que eu consigo criar algum apetrecho para fazer com que eu consiga voar, o ser humano consiga voar de uma outra forma? Olha que loucura. Igual esse Homem de Ferro. E aí ele começou a desenvolver, e hoje nós temos a Gravity, que é essa empresa que é extremamente famosa, extremamente rentável, próspera financeiramente, que revolucionou o mercado. E esse equipamento ele tem sido usado em vários momentos, né? Então, por exemplo, no mar está sendo usado para poder combater alguns piratas, né, no mar que roubam cargas. Tem lugares, por exemplo, eu como um ultramaratonista, às vezes eu estou correndo numa montanha, aconteceu um acidente lá, não tem como as pessoas irem me resgatar lá, entende? Porque o helicóptero não tem como pousar, entende? Então são dias para resgate. E aí, esse que ele chama de jet suit, que é uma mochila que voa, né? Essa mochila que voa, o cara consegue colocar, ele tem autonomia suficiente para poder chegar e resgatar essa pessoa, entende? Ou levar mantimentos. Então, através de assistindo um filme ou assistindo um desenho, ele criou isso. Mas aqui que está a grande chave, uma das coisas mais interessantes que ele conseguiu fazer não foi assistindo o filme. Qual foi o ponto de virada? Não foi estudando aviação apenas. Foi quando ele foi, um dia, num observatório de pássaros. E ele começou a perceber como é que os pássaros voavam, a grande quantidade de espécies de pássaros voavam, e ele começou a entender um pouquinho da aerodinâmica deles, e através disso ele trouxe pontos interessantes para quê? Para essa mochila que voa, e isso mudou completamente a engenhoca dele para o quê? Para uma grande empresa que hoje vale bilhões. Tá? Então eu gosto sempre de pensar isso, que as maiores soluções nós encontramos aonde? Nós encontramos fora dos nossos mercados. Então eu, Pedro, como não sou um profissional da apicultura, eu tenho experiências de negócios e expertise de outros mercados. Então quando eu trago essas expertises e essas experiências prévias para dentro da apicultura, eu posso te ajudar bastante. Eu posso ajudar muitos apicultores que às vezes
eu vou falar de coisas básicas, tá? Às vezes eles vendem o próprio mel, mas ainda eles não conseguem ter uma previsibilidade de lucro muito alta e o tempo inteiro é mexendo no preço, vendendo barato. E aí quando você coloca no papel, né? Eu já vi apicultor reclamando da seguinte forma: poxa, eu vou no sol, eu vou bastante, essa é a minha única atividade e mesmo assim, quando eu vou vender o meu mel, ele é tão desvalorizado. E isso é bem interessante, né? Porque por si só, essa história já vende. Mas histórias por si só, em alguns lugares, não vendem. Porque às vezes quando as pessoas estão buscando preço, elas não se importam com história. Agora, em alguns momentos, quando as pessoas se importam, elas não ligam para o preço e elas gostam de história, e é aí que você consegue vender mais caro. Só que isso não é não é a única estratégia. Então, posteriormente, eu quero trazer um pouco desses pontos aqui de negócios para vocês. Esse vídeo se estendeu, não era para estar falando isso aqui agora, mas como começou a cair a chuva aqui agora pela manhã, eu estou em casa e eu gosto muito de tomar chuva, eu resolvi trazer esse ponto aqui. E se você achou interessante, você chegou até aqui, deixa um comentário, fala para mim o quanto isso faz sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. E agora eu já entendi por que e de onde está caindo bastante chuva aqui na minha caixa. Entendi. Vou agora organizar ela aqui. É melhor deixar as telhas que estavam em cima do que deixar isso aqui. Eu tinha deixado essas telhas aqui e essa porta aqui antiga do Jeep. Ó, aqui cai água, tá molhando aqui, escorre para cá e tá destruindo a caixa. Então eu vou dar uma organizada aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dá um like nesse vídeo para o YouTube entender que outras pessoas iniciantes ou avançadas faz sentido elas estarem aqui, tá bom? A chuva tá apertando, tamo junto, a gente se vê no próximo